Apertem os cintos. O que está por trás da turbulência financeira das empresas aéreas brasileiras? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado, na nossa cabine de comando hoje, tá a Júlia Viltin. Como é que você tá, Júlia? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos decolar aí esse podcast. Cintos afivelados? Cintos afivelados. Porque a gente vai precisar. Mas o responsável pelo nosso plano de voo hoje é o convidado do podcast, que é o Henrico Cozzolino. Ele é analista de renda variável da Levante, empresa de análise de investimentos. Seja bem-vindo, Henrico. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Cenário de turbulência, né, para as aéreas, mas espero que a gente conclua aí com segurança esse voo. Com certeza. Bom, dependendo do que você falar aqui, a gente manda descer umas máscaras de oxigênio para a gente poder resistir aqui até o final do programa. Bom, mas já agradeço a você que nos acompanha e aproveita para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro para a gente decolar também aqui pelo algoritmo do YouTube. Lembrando que todas as edições do podcast Touros e Ursos estão disponíveis nos principais tocadores de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, mas vamos lá, Henrico, porque a gente está vivendo aí um longo período de turbulência no setor aéreo brasileiro. E na semana passada tivemos a notícia de que a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Esse é o mesmo destino que as outras empresas aéreas que atuam no Brasil, as principais, no caso a Latam e a Gol, também tiveram, né? Ambas, a Latam ali no ano de 2020 e a Gol no ano passado, entraram ali com o chamado Chapter 11, né? Que é o equivalente aqui mais próximo do nosso pedido de recuperação judicial. E acho que assim, para gente que está aqui no mercado e que acompanha as ações do setor mais de perto, isso pode não parecer muita novidade, mas para as pessoas que estão mais próximas ali da Gol, da Latam e da Azul como passageiros, elas talvez podem estranhar essa turbulência financeira que as empresas estão vivendo. Afinal de contas, se a gente entra no site de uma empresa aérea para comprar uma passagem, os preços são caríssimos. Se você quiser despachar uma mala, você paga. Se você quiser comer alguma coisa diferente ali, você paga. Praticamente ali a água, só falta cobrar água ali para estar o cardápio completo de cobranças. E ao mesmo tempo, né, aeroportos lotados, principalmente em época de férias e tudo mais. Então parece que tem uma discrepância ali entre os balanços das empresas e o que a gente vê um pouco ali nos aeroportos e no dia a dia como consumidores. Então eu queria que você começasse explicando, né, para colocar todo mundo aqui na mesma página, o que está por trás dessa crise, né? O que levou as empresas a enfrentar essas dificuldades financeiras? Bacana, ótima pergunta, né? Porque a gente não consegue, enquanto consumidor, entender, né? Passagem sempre cada vez mais cara, aeroporto lotado, atrasa, cancela um voo e como que chega numa recuperação judicial, né? Mas é importante a gente situar, né, o consumidor aí de voos, que o setor aéreo, né, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo, ele tem, né, o histórico aí de fusões, aquisições, falências, né, tem uma certa dificuldade, né, ele não é um setor tão fácil quanto parece, né? Se a gente pegar o caso das aéreas brasileiras, né, os dados da ANAC, eles já imputam aí 40% desse custo de receita, né, de passagem, já sai para o querosene de aviação, né? Tem companhias aéreas que operam isso muito melhor, né? Lufthansa, enfim, American Airlines, chegam ali a 23% ser o querosene de aviação como custo dessa receita da passagem, mas se você pensar só de largada, no caso brasileiro, quase 50% dessa receita vai só para pagar combustível. E isso é um dos fatores, né, que levam, apesar das caríssimas passagens aéreas que a gente paga, estresse de petróleo que, num cenário mais recente, né, ele está bastante volátil, ele está imputando aí diversos custos por toda a questão geopolítica, né? Apesar do petróleo agora está sendo discutido, né? Se está barato, se pode até ser o copo meio cheio agora das aéreas, por um período, né? E historicamente tem um grande impacto em receita. Então esse é um primeiro ponto, né? No caso brasileiro também, quando a gente fala de variação cambial e a gente olha desvalorização massiva do real, né? Não na história tão recente desse ano, mas até dezembro de 24, também foi um outro ponto que variação cambial afeta duas vezes. Além da passagem estar mais caro
pelo preço do combustível, por toda a indexação do dólar da nossa economia, né? A gente também tem aquele recuo na vontade de viajar para a Disney, porque aí não é mais só o preço da passagem aérea, é o preço, enfim, além dos alimentos, né? Mas aí fica para um outro podcast, que a gente não é só para o milionário, né? Sofrer no preço do dólar, né? Não é só para a viagem, vai no alimento, no aluguel, em toda essa nossa economia indexada, também é um outro ponto, né? Dada a incerteza, tem menos consumo. Então, são 2 fatores que, para o caso brasileiro, estão levando as companhias, historicamente, né, num segmento bastante difícil, e sobram ainda outros custos, né, que a gente está falando de 12% mais ou menos dessa receita em gastos com pessoal. Temos ainda gastos de acordos jurídicos, limpeza, depreciação em 10%. Né? Então, a hora que você chega na conta, você vai ver que sobra quase 2, 3% dessa receita líquida para ainda ter descontos, e isso ano após ano, né, prejuízo após prejuízo, ou um único período muito bem operado com lucro, não é suficiente para tirar a gente, ou melhor, as companhias aéreas, dessa recuperação judicial. Né? Não vamos esquecer que tem efeitos aí da pandemia, né? Tem efeitos de dólar e juros, né? Que estão sendo acumulados. Então, é por isso, né? Por mais que você paga um absurdo, entre aspas, na passagem aérea, não é tudo isso que sobra ali para a companhia, é uma margem apertada, apesar de ter um segmento, né, de extrema importância, que dá para ser bem operado, e que no final o que as empresas precisam de um bom plano de governo, seja criando infraestrutura, que não temos aqui no Brasil, isso também tira eficiência das companhias aéreas, mas é um segmento extremamente importante, com altas barreiras de entrada, com uma complexidade de operação gigante, que no final das contas sempre tem algum interessado, né, em operar isso, mas não é tão fácil quando a gente olha na necessidade de capital, né, os valores aí de arrendamentos, 10%, salários, né? E vamos falar mais para frente da fusão, né, Gol e Azul, porque também tem sobreposição de voos aí, né, de rotas, e tem ganhos de eficiência aí quando a gente olha para esses, enfim, salários, né, poder de barganha de uma companhia muito maior junta, né? Vamos discutir isso lá para frente, mas acho que deu para ter uma ideia por que a gente chega numa recuperação judicial histórica, né, em diversas companhias no mundo, mesmo com uma passagem aérea que não é para o bolso de todo mundo. Legal. Com custos tão dolarizados, né, como as companhias aéreas têm, e principalmente aí na parte do combustível, né, como você bem mencionou, a gente está hoje diante de um cenário de um petróleo mais barato, né, caiu bastante recentemente, uma depreciação do dólar que se tem uma perspectiva de continuar, pelo menos ao longo desse ano, né, com toda essa política tarifária aí do presidente Donald Trump. Isso não poderia beneficiar, de alguma forma, as aéreas? A gente viu na última semana a Azul entrando com pedido de recuperação judicial, mas a Gol está também no caminho de sair da sua recuperação judicial, né? Então, a pergunta que fica esse cenário macro, né, para câmbio, para petróleo, não pode acabar beneficiando essas companhias, dando um certo respiro, depois de tanto que elas sofreram desde a pandemia, né, desde o lockdown lá atrás? Perfeito, eu concordo com você, né, nessa ótica, sim, né, parece que tudo de pior já aconteceu, né, é claro que tem as incertezas, né, fatores aí que ainda podem piorar, né, a gente não está falando que o dólar agora, o real vai se apreciar e isso é uma certeza absoluta, nem que o petróleo não possa voltar a se valorizar, mas eu acho que desses impactos, né, de curto prazo que prejudicaram as companhias, sem dúvida, quando a gente olha uma assimetria de retorno, concordo com você, eu vejo mais num copo meio cheio nesse sentido do que o contrário, né? Só que eu acho que é importante a gente situar, né, que isso vai gerar uma volatilidade, né? A gente está olhando com as empresas, né? É diferente depois de um processo de recuperação judicial, né? E que bom que essas companhias elas ainda têm, né? Diferente da gente abrir uma empresa na pessoa física, você não tem essa vantagem da recuperação judicial, né? Você não tem essa vantagem de poder fundir com o seu concorrente em algo que te ganha escala, né? As empresas listadas têm isso, então é um copo meio cheio que a empresa precisa ganhar tempo para que esse cenário de um petróleo mais controlado, um dólar mais controlado
vai gerar efeitos positivos, ela precisa de um tempo, porque o arrendamento está vencendo, o salário está vencendo, ela precisa fazer as manutenções, todas as auditorias legais, né? E é por isso que uma empresa eventualmente quebra, né? Quando a gente olha no curto prazo, né, a própria Gol teve uma melhoria de perspectiva, seja do lado de dívida, da renegociação, né, ocupação, quando a gente olha as métricas aí de ambas, né, melhorando. Então, assim, ela precisa que esse cenário ocorrendo, sendo o copo meio cheio que a gente está pressupondo aqui, que tem maior probabilidade de ocorrência, não coincida com vencimentos aí de dívidas, de debêntures, de salários e que a companhia sobreviva mais um tempo. Claro que quanto mais fatores negativos vão acontecendo, quanto mais esse tempo demora, mais difícil fica para negociar e para que de fato esse tempo da recuperação judicial, né, seja positivo. Então não é um cenário tão trivial, mas eu concordo com você, quando a gente olha para esses dois fatores, muita coisa ruim aconteceu e elas estão sobrevivendo, né? Bom, e vamos falar um pouquinho, a gente você já pincelou um pouquinho essa questão de uma possível fusão entre a Gol e a Azul. Uhum. Na tua visão, essa é a única solução para as empresas? Enfim, essa seria a única alternativa para resolver o problema das companhias? Sim ou se não, eu queria saber qual que é a tua visão sobre esse processo. Como é que fica, né, agora com o pedido de recuperação judicial da Azul, se esse processo pode ser de alguma maneira, enfim, afetado. Uhum. E, enfim, se é bom para as empresas, é ruim para nós como consumidores, uma eventual fusão entre as empresas. Qual que é a tua visão? Vou de trás para frente, né? Em teoria, sem ficar em cima do muro, né? Fusão, né? Consolidação de mercado, geralmente é ruim para o consumidor, né? Aquele negócio de você perder um concorrente, perder uma competitividade, né? Hoje tem muito, acho que todo mundo já passou por essa situação de ter um voo cancelado na Gol e falar, vou comprar da Azul, ou comprou da Azul e vice-versa. Então, ou mesmo para comparar o preço, né? Para comparar preço 500 num, 400 no outro. Exatamente. Então, as concentrações são ruins, né? Não estou falando que vai ser e que de fato é ruim, mas se a gente usar, né, a teoria para isso, com certeza prejudica, porque você tem menos players. Mas se essa fusão, né, fizer com que essa operação seja mais eficiente, né, se entrar eventualmente um player externo e melhorar em alguma coisa, ou porque injetou mais capital, ou porque tem um know-how melhor, ou qualquer outro fator aí que, enfim, existe, né? A melhoria para o consumidor ela ainda pode existir, né? Então não estou categoricamente afirmando que vai piorar para a gente que compra passagem, em teoria sim, porque diminui disputa, né? Na segunda pergunta, eu acho que eu não vejo uma outra alternativa senão a fusão para que isso melhore, né? Até muito antes, né, de todo o processo de recuperação judicial, tanto de uma quanto de outra, se discutia, né, em mercado, era grande expectativa, né, sem ser engenheiro de obra pronta, mas do ponto de vista para a empresa seria muito melhor ter feito isso antes, seja a recuperação judicial, seja um processo de fusão, mas é claro que, né, não desmerecendo a gestão, né, e toda a gestão estava muito atento, essa é uma alternativa, mas você eventualmente não quer diluir o seu acionista, você não quer diluir sua posição, você quer esperar tudo isso que a gente está discutindo aqui, o tempo de maturidade, de melhoria, né, dessas condições. Não vamos desconsiderar a pandemia, né, que foi de fato ali tem que também tirar o chapéu para aquilo que foi feito, né, nessas empresas, mas a conta, obviamente, ela chega. Então, se, obviamente, isso tivesse sido feito antes ou ainda fazendo agora com sobreposição de rotas, né, você consegue ali enxugar a equipe, você consegue aumentar, né, a sua pulverização de clientes, sua base de clientes, né, e isso pode ser bastante positivo até para isso que a gente está vendo, né? A companhia ganhar mais tempo de renegociar os seus prazos, melhorar os juros cobrados, né? Conseguir uma barganha melhor com os lessores, né? Quem presta ali as aeronaves. Então, assim, é bastante positivo e eu não penso em outra alternativa ali, uma vez que a captação de recursos, né? Dado todos esses estresses, né?
É pandemia, é dólar, é juro, é desocupação, são novos entrantes, é perda de renda do brasileiro, enfim, né? É diminuição de voos comerciais por causa da mudança aqui, né? Das reuniões, né? Impacto em receita por tanto tempo. A captação desses recursos, às vezes, é mais difícil, né? A Azul teve recentemente, né? Então, aberto isso, a gente sentou com a empresa, tivemos uma reunião, né, de explicação, tentaram essas captações justamente para pagar, né, os vencimentos, melhorar tudo isso, e foi longe, né, daquilo que eu imagino que a companhia tinha expectativa de tomar mercado ainda. Então, sobram poucas alternativas, né, e a fusão me parece ser uma boa. Quer dizer, no final desse voo turbulento, a gente provavelmente deve ver as empresas se sentando para discutir realmente uma combinação aí das operações. Exatamente, eu tenho essa expectativa que sim, né? Enfim, o seu da Azul ao longo do ano todo, né? Eu colocava como fim do ano, inclusive, né? A possibilidade de fusão, vamos ver como isso se dá, né? Tem todos os processos, a Gol também tem que cumprir uma série de requisitos, tem a questão agora da Azul, né? Se desenvolvendo, mas eu acho que seria não sei se a única, mas talvez uma das mais claras e melhores possibilidades para, com a passagem do tempo, isso melhorar e a gente não perder voos de fato, né? Não ter uma operação simplesmente de um player estrangeiro, né? Aqui, porque tem toda uma questão também legal, né? Do espaço aéreo e é necessário, né? Mandatório. Queria perguntar, então, do ponto de vista do investimento, né? Nas ações de Gol e de Azul. Quais que são as suas perspectivas para os papéis aí da Gol, que agora está saindo da recuperação judicial, e para os papéis da Azul, que agora está entrando nesse processo, e até tendo em vista essa provável fusão entre as duas aí mais para frente, quando elas estiverem mais resolvidas, assim, o que investir em ação de empresa aérea no Brasil é um negócio que todo mundo sabe que é bastante arriscado, enfim, é um negócio, é um ramo bastante complicado, mas qual que é a sua perspectiva para os papéis dessas empresas daqui para frente? Legal. Acho que o primeiro ponto, assim, né, para falar, e falo diretamente, né, com os meus clientes que têm essa pergunta, né, com os meus parentes e amigos, né, que a gente pensa, eu acho que tem um viés humano, né, que você olha ali, você quer se ancorar naquele preço da Azul, que você pagou R$40, ou você pagou R$10, ou você pagou R$5, e agora você está pensando de novo, né, quando ela bateu os centavos, em comprar, porque você fala, se subir 10% que seja, né, eu ganhei 10%, mas não se enxerga ali como um esperto vendo algo que o mercado não está vendo, né? Então o preço de tela, ele está colocando tudo isso aqui que a gente está discutindo, outras informações, né? Não dá para você avaliar simplesmente se aquela alta de preço é porque saiu o processo de recuperação judicial ou se é um encerramento de uma posição grande de player. Então, o primeiro ponto é respirar e olhar, né? Mais do que se aquilo é uma oportunidade de fato, olhar na sua cesta inteira de investimento se um ativo em recuperação judicial, que tem, né, essas perspectivas aqui que a gente comentou, né, tem assimetrias agora favoráveis no lado de petróleo e dólar, né, que a gente discutiu aqui, que a gente concordou nesse sentido, mas tem uma incerteza muito grande de como vai ser o processo de recuperação judicial que eventualmente possibilite uma fusão, né? Então, olha quantos sinões a gente tem, né? Não sei se é correto falar isso, disso acontecer, né? Se tudo isso acontecer, vai subir 10%, né? O cara que comprou a 5, ele tem que desancorar desse preço que ele tem na cabeça, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não é comprar porque bateu centavos ou porque vai sair o processo, né? Como que você vai dosar tudo isso? Eu acho que tem perspectivas, tem assimetria de recuperação de preço, né? Mas como tinha nos R$4, como tinha nos 22 e assim por diante. Então essa gestão do risco, do papel, da posição, né? Eu vejo cada vez mais para o Brasil, não adianta a gente ter a verdade absoluta aqui de simplesmente comprar e esquecer, né? Em Azul está claro. Se a gente pegar o outro copo meio cheio do varejo, acho que também está claro, né? Quem queria uma Cogna da vida em janeiro, acho que está nas top 10 ativos que subiram nesse período aí de Bovespa dos 20 mil pontos, aí, 120 a 140.
né? Varejo como um todo, né? Magazine Luiza deve estar nessa lista, enfim, Casas Bahia, enfim. Então, eu acho que é muita atenção, né? Mais do que olhar assim e falar, vamos comprar porque agora vai recuperar, saindo do processo de recuperação judicial, vai melhorar. Se isso acontecer, e tem fatores macro, como a gente falou, petróleo e dólar, que não dá para esquecer, tem muitos outros ativos que também vão se beneficiar disso e talvez numa condição muito melhor do que da Azul. Então, eu procuro sempre com o cliente, né, ou com uma posição, olhar nessa ótica, né? Se isso acontecer de bom para Azul, vai ser bom, né? O que a gente falou, dólar e petróleo. Mas tem empresa que está muito menos endividada, com histórico muito menos manchado, um setor muito menos difícil, que vai se beneficiar mais. Então, você ficar em cima do muro, né? Você quer investir R$1.000 na Azul, não invista só 1.000 na Azul, né? Pensa ali no bottom up, né? O que tem que pode também se beneficiar de dólar, de petróleo, de recuperação judicial de macro, e diversificar no final é sempre mais interessante, né? Eu sei que meus clientes ficam bravos, né, quando a gente diversifica, porque se a gente acertar só em Azul, ótimo, né? Mas quando você olha o investimento aí sim, a longo prazo, a posição de gestão de risco, geralmente não traz uma vantagem para esse tudo ou nada, né, que muitas pessoas querem fazer, especialmente em casos de recuperação judicial, em ativos que caem 50%, ou naquele leilão porque aconteceu uma coisa boa do ativo que vai listar nos Estados Unidos, né? Então, acho que dá para a gente falar aqui de gestão de risco, né? Tem coisa boa para acontecer, tem um risco e uma volatilidade que vai continuar latente nisso. E se a Azul ou a Gol subirem por esses fatores, outros ativos também que são suscetíveis a dólar e petróleo, aqui resumindo 2 únicos fatores, né, também vão se beneficiar. Então, diversificação é sempre bom, né, e contribui aí para o investidor no longo prazo. Mas a tua visão não estar posicionado nesses papéis agora. Quer dizer, tem coisa melhor na bolsa, com menos emoção, digamos assim. Ou não, você tem ou para quem gosta de uma pimenta, ou gestor, né, que entende que proporção ao risco, né, te dá uma proporção ao retorno, eu acho que tem um viés ali bom com gestão de risco, né, um controle de risco. Né? Ninguém está falando que posicione o seu patrimônio inteiro na Azul e esquece que daqui a 5 anos vai dobrar, não é isso que a gente está falando, mas dada a volatilidade, essas incertezas, né, o mercado tentar precificar isso, eu acho que tem coisa em aberto que vai remunerar o risco, né? Mas remunerar o risco não quer dizer que você vai ter ganho, né? Você tem que entender qual é o risco que te limita ali, né? Para você não comprar Azul a R$10 e querer fazer preço médio agora a R$1, né? É o mesmo cenário, né? Não é só agora, também gerou oportunidade no pré-fusão, no pré-fusão não, no pré-recuperação judicial da Gol, né? Teve volatilidade e vai continuar tendo volatilidade. Volatilidade nada mais é do que uma medida de risco, né? Uma variação onde não se chega num acordo tão tranquilo de um preço-alvo de uma ação. Então, eu gosto desse tipo de investimento no sentido de diversificar uma carteira com esses posicionamentos táticos, a gente está falando aqui, né? Mais com uma pimenta, então, ali para a carteira. Exatamente, mais com uma pimenta, com algo de bastante risco do que uma outra exportadora, talvez, né? Tem coisas muito mais tranquilas para estar exposto a dólar e petróleo, né? Tem coisas muito mais tranquilas para estar exposto a uma incerteza micro da recuperação judicial do que uma Azul, né? Então, é um percentual ali bem pequeno daquilo que já é destinado à renda variável numa carteira. Tá certo. Bom, para a gente fechar, Henrico, vamos falar um pouquinho do ponto de vista do consumidor, do cliente, porque acho que não só potenciais investidores das empresas, como também passageiros dessas empresas estão preocupados com a situação das companhias, em particular da Azul, que entrou agora nesse processo de recuperação judicial. Qual que é a perspectiva? Como é que essa crise pode afetar os passageiros? Bom, perfeito. Acho que tem um ponto que a gente não abordou, né, no podcast, mas da ótica do cliente, acho que é muito importante. Quando a gente olha programas de governo, né, que investem em infraestrutura, que investem em portos, aeroportos, né, tem projetos aí, inclusive tributários, né, que não saem do papel ou são amarrados, mas que trazem um retorno real de PIB, de ganho, né, que as aéreas
coitadas, estão meio que abandonadas nesse sentido, mas que só no aspecto tributário já ajuda muito nessa companhia aérea que tem o prejuízo, se isso de fato fosse tocado à frente, né? Que melhora aquilo que a gente sente na ponta, que é você chegar lá e não ter o voo no dia que você quer, ou tá lotado, ou ter o atraso, ou ter o cancelamento, né? Poxa, vai em Congonhas aqui, né? É um inferno aquilo lá na segunda-feira, né? Então, precisa de um investimento, de fato, do governo em infraestrutura, em ampliação de aeroportos e portos, né? Para que, de fato, né, essas... Não isentando aqui, não tenho nenhum amigo e aqui eu não tenho por que fazer média com Azul e Gol, né? Eu quero que o cliente tenha o retorno e que a gente possa voar com tranquilidade, mas às vezes a gente critica a Azul algo que é ponte aérea, algo que é aeroporto, a infraestrutura daquele aeroporto, né? Tem aeroporto no Brasil que abre uma vez por dia para aquele voo, né? E tem um desperdício muito grande de dinheiro. Então, eu acho que não é a marca em si, né, do voo, né? É claro que tem problemas, né? Não é à toa que 1,5% mais ou menos dessa receita líquida é em causas judiciais, né? Aquilo que a gente entra contra a companhia aérea porque foram mal educados, não deram a mala, enfim, a gente pagou a mala e perderam a mala. Não estou isentando, né? Tem erro, óbvio, claro que tem, como qualquer empresa, mas tem o problema estrutural é de investimento de anos, né? Assim, a gente teve pouca ou nenhuma evolução, né? Então, não é só Gol e Azul e fusão, e por mais que tenha menos concorrência, isso pode ser ruim para a gente, mas eu acho que é muito mais de um projeto ali de retomar o reporto, né? Portos, aeroportos, precisa ter um olho ali do governo nesse sentido, nas questões tributárias, né? Tem que partilhar do lucro ou do eventual lucro dessas empresas, mas tem que reinvestir em infraestrutura para que essas companhias possam enfrentar uma pandemia de uma forma melhor, para que a gente possa viajar mais num preço mais acessível, sem que a empresa tenha que subir os preços, né? Então, eu acho que tem algo estrutural que a gente não investe em infraestrutura, né, no Brasil, que sobra só para Gol e Azul e nem sempre, né, a única responsabilidade é delas. São marcas que estão operando uma legislação bastante delicada, né, em questões de custo, segurança e tudo mais, que faz essas companhias, historicamente, né, vamos falar de Varig, falência, recuperação judicial, é um segmento difícil, né? Então, eu acho que tem que olhar um pouco nessa ótica aí dos investimentos, né, nos projetos de infraestrutura. O reporto seria um deles para a gente ter, né, um serviço adequado, né? Tá longe de ser um problema exclusivo das empresas, porque como você bem colocou, a gente tem um histórico bem amplo de companhias que acabaram quebrando nos últimos anos no Brasil. E desaparecendo, né? Não só recuperação judicial, mas que quebraram de fato e deixaram de operar no Brasil. Mas acho que uma das consequências desse problema é que a gente vai ver uma piora um pouco na malha aérea dos voos aqui no Brasil. A gente tem visto a própria Azul já cancelar, né, voos para várias cidades. A Azul se especializou nesses últimos anos, né, em atender cidades de médio porte no Brasil. E nos últimos meses a gente viu a Azul cancelando várias rotas. Eu acho que isso, na tua visão, deve, até por conta da situação da Azul, deve prosseguir, não é, Henrico? Provavelmente a gente vai ver um encerramento ali, né, de rotas, né, algumas, isso já sai aquela marca de um determinado região, né, isso deve estar acontecendo. Eu estava até colando aqui um histórico que eu tenho das partes, né, do investimento, né, nos portos e aeroportos, né. Portos, por exemplo, a gente emprega 272 mil trabalhadores, né, então olha como se conversa, né, uma coisa de recuperação judicial de Azul com inflação e com economia, e as questões do PAC, né, assim, tem 1,4 bi de investimentos desse novo PAC que, né, acho que vocês não estão vendo nenhuma reforma em aeroporto, em portos, saindo do papel, e já tem 1,4 bi em 23, 4 bi em 24, e
a gente, né? A gente ainda tem voo cancelado em 2025, é umas coisas assim de louco. Tô pegando um histórico aqui, é extenso, talvez fica para um outro podcast, mas parte disso é como as aéreas chegam recorrentemente, né? A gente vai repetindo os erros do passado aí. Bom, e as férias estão chegando agora em julho, vamos ver como vai ser pegar voos nesse período. Bom, com isso a gente pode passar para o segundo bloco do nosso programa, que é o bloco dos touros e dos ursos. São eles que dão aqui o título deste podcast. E os touros são aqueles que estão em alta, estão vivendo um céu de brigadeiro. E os ursos, ao contrário, estão em baixa, sofrendo uma turbulência aqui, né? Seria fácil aqui falar que os ursos são as empresas aéreas, né? Em particular aqui a Azul, mas a gente vai fazer um exercício aqui para não falar de empresa aérea aqui no bloco dos touros e ursos, porque a gente já falou bastante aqui da fase de urso das empresas aqui no primeiro bloco. Mas vamos começar então, falando aqui dos nossos destaques negativos. Vou passar a palavra aqui para você, Júlia. Eu escolhi como meu urso dessa semana o presidente norte-americano Donald Trump, por causa do mais recente anúncio de aumento de tarifas aí que ele fez na última sexta-feira, né, de que dobraria a taxa de importação para aço e alumínio, né, para os Estados Unidos. Então, essa tarifa ela subiria de 25%, que era a tarifa que estava, para 50%, e essa medida entraria em vigor já nessa semana aqui que a gente está gravando esse podcast. Bom, alguns parceiros comerciais aí dos Estados Unidos já se manifestaram contra a medida, emitiram críticas aí, então Canadá, Austrália, a União Europeia não só repudiou aí esse anúncio, como disse que iria retaliar as tarifas caso um acordo não fosse fechado até o dia 14 de julho. E isso é um urso muito significativo, para além de todas as tarifas que o Trump já tinha anunciado antes, porque os Estados Unidos estão entre os maiores importadores, né, de aço no mundo. Fora a União Europeia como um bloco, os Estados Unidos são o maior importador de aço no mundo. Então, uma medida como essa, ela tem realmente o poder de mudar os preços, né, aumentar os preços do aço e do alumínio de uma forma aí global. E o Brasil também tende a ser atingido negativamente, né, por essa medida, porque a gente exporta bastante alumínio para os Estados Unidos, somos o segundo maior exportador de produtos siderúrgicos para o mercado norte-americano, atrás apenas do Canadá. Mas tem um touro nisso tudo aqui no Brasil, né? E a gente está gravando na segunda-feira e a gente está vendo isso bastante na Bolsa, no pregão de hoje, que entre as siderúrgicas brasileiras tem uma que sai beneficiada de uma medida como essa, né, de aumento de tarifa, que é a Gerdau, que tende a ser favorecida porque ela tem operações nos Estados Unidos. Então, a produção dela, boa parte da produção dela é norte-americana. Cerca de 60% do EBITDA da companhia hoje vem dessa operação nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo aqui, nesse dia que a gente está gravando, segunda-feira, os papéis da Gerdau subindo forte no Ibovespa aí por causa desse anúncio aí do Trump, que é um urso do ponto de vista global, geral, mas vai ser um touro aí para algumas companhias. Mais um capítulo nessa história do tarifaço. O Trump havia recuado da maior parte das medidas, então cada vez que ele anuncia um novo aumento de alíquota, já todas aquelas preocupações voltam para os investidores. O que eu achei curioso nesse anúncio é que ele começou reclamando da China, né? E a China não está cumprindo o acordo que eles fizeram ali de 90 dias de reduzir as tarifas. E acabou sobrando para nós aqui, né? Pô, isso não tem nada a ver com a história. Eu vou aumentar o alumínio. Pô, vai lá, vai reclamar com eles, né? Assim, então eu achei curioso. A gente acabou sofrendo aqui, levando a porrada pelo eventual problema também. Não sei se a China realmente não está cumprindo, né? Assim, mas segundo o Trump não está cumprindo. Então ele que vai lá taxar a China, né? Enfim, mas a gente deve ainda sofrer bastante com essa questão das tarifas e resta saber se ele vai voltar atrás, né? Até nos últimos dias o mercado estava com esse taco trade, né? Que é o Trump always... Como é que é? Trump always... Eu esqueci. É algo como Trump sempre dá pra trás. Trump Ele sempre amarela. É uma coisa meio assim. E que aí o pessoal do mercado apostando, né? Quando as ações caem, que
vamos comprar porque ele vai voltar atrás, né? Então teve esse trade aí nas últimas semanas que acabou sendo vencedor, mas eu não contaria muito com isso, não, enfim. É bom. Segundo Trump, ele não tá amarelando, é estratégia. Negociação. É Art of the negociação, deal. art of the deal. Tá certo, Henrique. Para quem você vai dar o seu urso aqui? No urso, já que eu citei aqui o reporto, né? Eu mudei aqui no finalmente o que eu ia falar, mas eu acho que é um pouco disso, né? Vamos falar desse projeto, né, de PAC que está parado, né, e o reporto que tem, né, estudo comprovado, cada R$1 investimento voltam 50, em R$1 investido voltam 50 para a economia, né? A gente está falando de tributário, de uma série de preocupações fiscais e fraude no INSS, questão do IOF, né? Por que a gente não discute isso, né? Já que empregamos tantas pessoas ali, tem estudos comprovados, né, de investimento do governo ali, né, subsídio mesmo do governo, né, que eu não sou contra, desde que bem feito, é um baita setor, né, que emprega, que evita esse tipo de problema que a gente discutiu no podcast e está parado, né? Então, quando a gente fala desses programas de aceleração de crescimento, né, eu acho que é o nosso urso eterno aqui no Brasil, é por isso que a gente sempre fala de bolsa. Está sempre descontada, né? Nunca, se a gente pegar aí os últimos anos de estudo, nunca o Ibovespa teve caro, né? É por causa disso. O gringo sabe, né, que não tem investimento em infra, ganho de produtividade não existe. Então fica aí meu urso pro PAC e para as questões tributárias, né? Subsídios mal utilizados, né? A questão de infraestrutura é claramente um dos grandes gargalos do Brasil, e entra governo e sai governo, a situação só piora, porque isso vai se acumulando, né? A infraestrutura, o parque vai ficando cada vez mais, que já não é bom, vai ficando cada vez mais obsoleto. Realmente, tem toda a razão. Bom, deixa eu falar do meu urso aqui, dessa edição, que vai para a nota de crédito do Brasil, nosso rating, porque na sexta-feira a agência de risco Moody's resolveu rebaixar a perspectiva da nossa nota de positiva para estável. Com isso, a classificação do Brasil permanece ali em Ba1, que fica, de acordo com os critérios da Moody's, a um patamar abaixo do grau de investimento. Na prática, né, quando eles mudam essa perspectiva de positiva para estável, eles estão dizendo que, olha, não vamos mexer nessa nota tão cedo. E, por consequência, isso praticamente sepulta ali as chances de o Brasil reconquistar o selo de bom pagador, pelo menos por uma das agências de risco. Tinha-se ali, né, quando a Moody's elevou a nota do Brasil em outubro do ano passado, criou-se pelo menos dentro do governo, essa expectativa de que a gente poderia reconquistar o grau de investimento ainda durante o primeiro governo do Lula. O mercado já não compactou com isso. Na época que a Moody's elevou, o pessoal até falou: por que eles estão fazendo isso? Porque a percepção fiscal do Brasil não é boa. A Moody's alegou outros fatores, embora tenha também alertado para a questão fiscal, mas colocou que o crescimento do Brasil nos últimos anos tem vindo acima do esperado e tudo mais. Mas acho que dessa vez o lado fiscal acabou falando mais alto, e a Moody's falou: não, realmente o Brasil não está pronto para ter a sua classificação de risco elevada. Lembrando, né, que nós já fomos grau de investimento no passado, conquistamos o famoso investment grade em 2008, no governo Lula 2, mas perdemos no governo Dilma em 2015, e de lá para cá a gente só tivemos várias pioras ali da nossa classificação e uma melhora agora recente, mas só pela agência de risco Moody's. Então a gente tem hoje a Moody's colocando o Brasil a 1 nível abaixo do grau de investimento, e a Fitch e a S&P, falando aqui das três principais, a 2 patamares abaixo do grau de investimento. Com isso, entendo também que se trata de mais um revés para o ministro Fernando Haddad, que acho que esse seria um dos poucos cartões de visita que ele poderia ter numa eventual candidatura, caso ele realmente se credencie para ser, por exemplo, um candidato a presidente, se o Lula não se candidatar no ano que vem. Talvez um dos cartões de visita seria: poxa, ganhamos o grau de investimento. Acho que agora essa chance diminuiu bastante com essa decisão da Moody's. Mas meu urso não é o Fernando Haddad, que já foi na semana passada. Nessa semana vai para a nota de risco do Brasil. Bom, com isso a gente pode passar para os touros agora, sim, os nossos destaques positivos. E mais uma vez vou passar aqui para a Júlia falar para quem ela vai mandar o seu touro. Eu vou dar o meu touro dessa semana para Asas,
que, para quem não sabe, é a empresa resultante aí da fusão da Arezzo com o Grupo Soma, né? Enfim, varejista de moda, atualmente dona de marcas como Animale, Farm, Reserva, Hering, Vans, além da própria calçadista Arezzo, né? Claro. Por que eu escolhi a Asas como touro? Porque foi a ação com a maior alta do Ibovespa nesse último mês, no mês de maio. A gente teve o fechamento do mês na semana passada. Fizemos aqui todos os nossos balanços, né, de investimentos, os que mais subiram, os que mais caíram, ações do Ibovespa que mais subiram e que mais caíram. E a vencedora foi a ação da Asas, que se valorizou quase 40% no mês de maio, e no ano a sua alta já supera aí os 50%. E o que aconteceu foi que o mercado reagiu positivamente ao balanço da empresa que foi divulgado aí no início do mês de maio. Foi um balanço bem melhor do que o esperado pelo mercado, que tinha expectativas muito ruins para a companhia, principalmente depois do balanço do quarto trimestre, que foi bastante fraco, né, e foi seguido de uma queda das ações. Então, só depois da divulgação do balanço do primeiro trimestre, só no pregão seguinte, a ação da Asas subiu aí mais de 20%. E foi um alívio, uma boa recuperação que o papel teve depois desse resultado. E também teve aí a questão da novela aí dos principais sócios, né, o Alexandre Birman e o Roberto Jatahy, que no início do ano começou a circular no mercado aí rumores de que os dois estavam negociando uma separação dos negócios, né, que seria aí uma separação que se daria pouco depois da fusão, e isso alarmou muitos investidores por uma incompatibilidade de estilos de gestão, né, era o que se vinha dizendo, mas aí ao longo do mês de maio também surgiram aí notícias de que haveria uma trégua entre os dois e de que não ocorreria aí essa cisão, ou nem tão cedo ocorreria uma separação. Isso também trouxe aí um certo alívio do ponto de vista de governança para a empresa. Então, por causa disso, eu escolhi aí a Asas como meu touro da semana, meu touro de maio, né? Inclusive, recentemente aí o Itaú BBA melhorou as suas perspectivas para a empresa, então acho que a empresa está num bom momento e por isso é o meu touro da semana, Vini. Podemos dizer que a ação da Asas decolou ou a gente usa a mesma regra das empresas aéreas que a gente não deixa o pessoal escrever desse jeito? Não pode usar decolar. Não pode. Assim, a gente já usou o bateu asas algumas vezes. Talvez daqui a pouco a gente precise colocar restrições a esse termo também. Cuidado com os trocadilhos aí. Exato. Tá certo. Henrico, para quem você vai mandar o seu touro? Bom, vou no touro, né? Seguindo essa linha, né, do varejo aí, que está nos top 10 das ações que mais subiram no ano. Eu acho que o próprio Ibovespa, né, que chega no 140, se mantém ainda a duras penas ali, mesmo estando barato, mas com, né, players grandes aí. Acho que todo mundo viu o relatório do JP Morgan, os 189 mil pontos, algumas corretoras locais revisitando, né, colocando perspectiva de alta. Acho que temos que dar um touro ainda para quem tem coragem em investir no Ibovespa e entender, né, de todas essas questões que trazem desconto, mas consigo trazem essas oportunidades, né? Não sobe 13% aí no ano o Ibovespa sem um risco bastante condizente, né? Do lado fiscal, do lado, enfim, político, geopolítico, global, mas as companhias estão fazendo ali deveres de casa, né? A própria complexidade, né, de um grupo Asas juntar tantas empresas, tantas, né, ideias diferentes e tocar para frente, subir, é de tirar o chapéu, assim como a gente está vendo até no gringo que veio para o Brasil esse ano, né, no investidor, pessoa física que ainda mantém ali a posição, ou se pergunta se tem que comprar azul ou não, né, é um copo meio cheio aí para a gente colocar o touro dos primeiros 5 meses do ano ali. Bovespa merece esse título ainda. Você está otimista com relação à perspectiva da Bolsa para o que ainda vem do ano? Ou a gente já subiu o que tinha para subir? Qual que é a tua visão? Eu ainda estou otimista, né? Mas assim, eu sou sempre otimista, tá, Vinícius? Então não leva isso muito em consideração, mas a gente ainda tem, né, para caminhar. Um banco como o JP não coloca 189, tudo bem, acho que meados ou fim de 26, né? Não é à toa, mas tem bastante coisa barata, tem muita coisa ruim que aconteceu, que tem uma eleição aí no meio do caminho que vocês me convidam de novo para voltar para cá e a gente fala um pouquinho mais, mas
120 mil pontos, né? A gente falou isso ao longo de todo o ano, assim, é muito mais tranquilo falar compra lá do que 140, mas não é nenhum absurdo ainda a bolsa 140 mil pontos. Tá certo. Bom, deixa eu encerrar o bloco dos touros aqui. Vou falar um touro que parece que é fora do mercado e da economia, mas não é. E vai aqui uma homenagem também para os nossos ouvintes e telespectadores abaixo dos 30 anos, podemos dizer assim. Né, 30 menos, né? Então vai aqui, o meu touro vai para Taylor Swift. E por que eu tô dando o meu touro para Taylor Swift? Porque a cantora anunciou nas redes sociais que comprou de volta os direitos, né, das gravações originais dos 6 primeiros discos dela. Esses direitos pertenciam, né? Tem uma grande questão em relação aos direitos dos primeiros discos da Taylor Swift. Ela gravou ali esses álbuns e os direitos pertenciam à gravadora que bancou ali o lançamento dos primeiros álbuns. Só que em 2019 a gravadora vendeu, né, cedeu esses direitos por $300 milhões para um fundo de investimentos. E a Taylor Swift não teve nem a oportunidade de dar um lance. E então ela ficou... Não teve o direito de preferência. Não teve o direito de preferência. Ficou sabendo, provavelmente, pela imprensa, que os direitos dos primeiros discos os direitos foram vendidos. Ficou furiosa. E com isso fez ali uma tática de guerrilha que ela acabou relançando esses mesmos discos, chama ali no Taylor Version, né? Ela pegou os mesmos discos, regravou, produziu ali de uma outra maneira. Eu não comparei as duas versões, não sou aqui um fã da cantora, mas colocou ali os fãs do lado dela, né? Assim, então, se você quiser me prestigiar, ouça a minha versão dos discos, porque eu tenho direito sobre essas versões e não sobre as originais. Com isso quem acabou comprando os direitos acabou sendo prejudicado, porque acabou desvalorizando, né? Você tem um produto ali igual, que está sendo chancelado pela cantora, e você tem o seu ali, você acabou, né, não tendo ali muita condição de monetizar esse investimento. Então, acho que depois de muita pressão, o fundo ali acabou concordando em vender de volta para Taylor Swift os direitos sobre as músicas. O valor não foi revelado, mas acho que o mais importante, talvez, ali para Taylor Swift era realmente ter os direitos de fazer o que quiser com a música, né? Lembrando que o fato dela não ter os direitos não significa que ela não recebia royalties pelas canções, ela continuava recebendo. Mas se amanhã o fundo quisesse colocar a música num comercial de margarina, poderia, né? Assim, então tinha total direito. E acho que essa é uma questão antiga dos artistas, né? Essa questão de direitos autorais. Acho que o caso mais famoso da música pop é o direito das músicas dos Beatles, que o Michael Jackson comprou, né, nos anos 80, e a partir de uma dica, né, que o Paul McCartney, sem querer, deu para ele, né, assim, que o Michael Jackson eles eram amigos, e o Michael Jackson perguntou pro Paul McCartney, pô, como é que você investe seu dinheiro? Aí o Paul falou assim, um negócio legal é comprar os direitos de música, né, um negócio que é um investimento de longo prazo, que rende, e ele acabou comprando o dos Beatles, né, assim, a amizade dos dois acabou abalada depois desse episódio. Então, enfim, por tudo isso aqui, o meu touro desta edição, que é um touro, então, econômico, vai para a Taylor Swift. Mas não quero deixar aqui, né, de encerrar o programa sem fazer uma menção aqui, um touro especial, também para o PSG, né, Paris Saint-Germain, que é o campeão da Champions League pela primeira vez, e neste sábado atropelou a Inter de Milão, uma goleada de 5-0, a maior, né, numa final da história da Champions. E o mais marcante é que o PSG se notabilizou nos últimos anos por formar elencos com grandes estrelas, e dessa vez o time de operários ali, muito jovens, talentosos no time, e conseguiram aí essa façanha pro time de Paris. Lembrando, né, que o Paris Saint-Germain já tinha sido finalista uma vez em 2019, e na ocasião o time tinha o Mbappé e o Neymar, né, mas nenhum dos dois conseguiu trazer o caneco ali para Paris, e agora os garotos aí do PSG conquistaram esse título. Então vai aqui o nosso touro especial desta edição para o Paris Saint-Germain. Bom, com isso a gente pode colocar um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, mas queria aqui agradecer muito ao Henrico Cozzolino, analista de renda variável da Levante. Obrigadão, Henrico. Um prazer estar aqui. Obrigado vocês pelo convite. A gente que agradece. Júlia, até o próximo programa. Até a próxima. Obrigado a todos os que nos acompanharam.
É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço.